Emerson Luiz está na área. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Vamos de esporte agora, mudar aqui um pouquinho o assunto, né? Pesado isso aí da enchente, né, Emerson? Você que é de Blumenau, viveu, né, tantas histórias aí de cheias, né? Muito complicado, né? Ah, demais. Tanto é que a gente trouxe a informação no Clube da Bola no último sábado, ratificando oficialmente a suspensão dos Jogos Abertos, e não tem como fazer competição lá no Alto Vale, Rio do Sul, em outras cidades, não há clima nenhum. A gente vai debater isso daqui a pouco, tem informações direto lá do Alto Vale, mas foi, com certeza, a melhor decisão a ser tomada, com bom senso. Não tem clima. Começar falando de basquete, tem muito mais agora, em esporte com ele, Emerson Luiz. É contigo, Emerson. Vamos lá, Rodrigo. Não tem pra ninguém. O basquete feminino de Blumenau conquistou de maneira invicta e com sobras mais um título do Campeonato Catarinense, o 7º seguido. O Final Four foi disputado no Ginásio Galegão e a equipe comandada por Bruna Rodrigues venceu o Joinville na semifinal por 84-33 e na decisão também outro atropelo para cima de Itajaí, 74-32. São José terminou em terceiro lugar e Joinville na quarta posição. Agora, com a suspensão dos Jogos Abertos, a diretoria vai se reunir com a comissão técnica e atletas para saber qual vai ser a programação para os próximos dias, já pensando na próxima temporada, quando o time deve mais uma vez representar a cidade na Liga Nacional a partir de março. Aliás, é o único representante do sul do Brasil. Já na decisão masculina, não deu para Blumenau, depois de passar por Florianópolis na semifinal, 76-60, e Brusque eliminar Jaraguá na prorrogação por 76-69, os rivais se enfrentaram no mesmo ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, e Brusque levou a melhor para cima de Blumenau, 87-77. A PAB vive a mesma situação, aguarda uma posição oficial para saber qual será a programação até o final do ano. A propósito, os Jogos Abertos que estavam previstos para acontecer a partir do dia 29 em Rio do Sul, como a gente falou, foram suspensos. A Gabriela Senzuc está com a gente aqui e tem mais informações. Boa tarde, Gabriela. Oi, Emerson, boa tarde para você. O evento está mantido aqui em Rio do Sul, mas ainda não tem data para ser realizado. Há uma possibilidade de acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Como várias competições pelo estado que servem como classificatória para a competição tiveram que ser adiadas por conta da enchente, o evento foi suspenso, já que muitos locais de competição ou até mesmo alojamentos foram atingidos pela cheia. A decisão foi da FESPORT e a comunidade esportiva aqui de Rio do Sul também, já que a prioridade neste momento é a segurança da comunidade. Volto com você no estúdio. Valeu, Gabriela. Obrigado pelas informações. Vamos falar agora de futebol aqui no Balanço Geral, Copa Santa Catarina. No primeiro jogo da final disputado em Itajaí com casa cheia, mais de 6.000 marcilistas, o Marinheiro ficou no empate com Concórdia. Os gols só saíram na segunda etapa em Itajaí. Em uma bela jogada de Marquinhos, Silas recebeu na entrada da área e mandou no cantinho para marcar para o Galo do Oeste. O Marinheiro, jogando em casa, queria pelo menos terminar a partida com um placar igual e conseguiu. João Pedro balançou a rede para a loucura da torcida marcilista. Fim de papo. Marcílio Dias 1, Concórdia também 1. Jogo da volta é domingo às 3 da tarde na cidade de Concórdia. Se persistir o empate, decisão nos pênaltis. Festa mesmo, quem fez foi a torcida do Criciúma, que está de volta à Série A do futebol brasileiro, após vencer o Botafogo de Ribeirão Preto. O Tigre tentava pressionar nos primeiros minutos. Já o Botafogo deixava o cronômetro andar. Até porque a bola insistia em não entrar. Igor de cabeça fez a torcida não acreditar. Depois Matheus salvou o chute de fora da área. Mas a pressão era tanta que finalmente o Tigre abriu o placar. Num lançamento espetacular de Arilson, o homem de pedra encontrou Igor. Mas não foi ele que fez, porque Matheus defendeu. Mas o predestinado camisa 23 guardou. No segundo tempo, a intensidade do Tigre continuou.
e a torcida comemorou novamente. Só que não foi gol do Tigre. O Atlético Goianiense já estava perdendo, mas o gol do Vitória fez o torcedor vibrar ainda mais e sentir a Série A cada vez mais perto. Mas nada de comemorar só gols dos adversários. Bola parada, Felipe Mateus. O terceiro gol foi para consagrar a festa e raça. 2 alterações do Tencate participaram do momento. Cruzamento de Helder e gol de Viseu. Por conta do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mais uma vez a torcida do Tigre invade o gramado, aproveita e olha, ninguém vai dormir tão cedo no sul do estado, até porque o Tigre está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Indescritível, tá com a minha filha ainda junto, um primeiro acesso desse dela, pra quem não sabe que é uma queda. Não, uma sensação inexplicável. Muito feliz, né? Que se eu voltar pra Série A, ter a chance de ver eles jogar contra... E no meio de toda essa comemoração, nem o Mr. Tencate escapou. O Tigre até tem o confronto com o Novo Horizontino, mas a torcida não está preocupada, já que agora o Tigre representa Santa Catarina na elite. Parabéns, Criciúma. Futebol é organização, é projeto e, claro, dinheiro. 18 mil sócios o Criciúma, isso explica muita coisa. E a região esteve representada entre os quase 20 mil torcedores que estiveram no Heriberto Wilson. Até porque existe o consulado do Criciúma aqui em Blumenau, você sabia? O Marcelo Machado, que é o cônsul do Tigre na região, enviou essas fotos que demonstram toda a paixão dos cerca de 35 torcedores pelo tricolor. São torcedores além aqui de Blumenau, de Gaspar, Indaial, Timbó, Palmeirão, Rio do Sul e Jaraguá do Sul. Ele lembra que dia 2 de dezembro, no CT Antenor Angeloni, vai acontecer a confraternização e o jogo dos mais de 30 consulados do Criciúma no estado, no Brasil e até no exterior. O Gustavo esteve com a filha Cecília, de 12 anos, semana retrasada, lá no sul do estado. Ela ficou em casa nesse fim de semana, mas ele foi com a galera prestigiar e participou desse momento ímpar. Também teve muita festa em Salvador. Com esse gol do Osvaldo, o Vitória venceu o Sport por 1-0 e comemorou o título junto à torcida no estádio Barradão. De quebra, deixou o forte rival pernambucano em posição ainda mais difícil para conseguir o acesso. A festa foi forte, foi longe na capital baiana, com a confraternização, a concentração de torcedores no Farol da Barra. Tá aí a festa do Vitória, campeão da Série B, e o Criciúma tem tudo aí para ser o vice-campeão, mas o principal foco, objetivo alcançados, a volta para a primeira divisão. Situação diferente da Chapecoense, que segue ameaçada de rebaixamento. Enfrentou o Ituano em Itu e ficou no empate em 0-0. Se tivesse vencido, deixaria o Z4 e praticamente se livraria da queda, pois o Tombense perdeu para o CRB em Alagoas por 2-0. Ficaria a Chapecoense com 3 pontos a mais. Em seguida, a gente já mostra a classificação, com o mesmo número de vitórias que o time mineiro, 9, mas com saldo muito superior. A Chape tem saldo -7, Tombense saldo -12. Com isso, jogaria por um empate ou até derrota na última rodada contra o Vitória, de Sangue Doce. Outra coisa, ainda ficaria na frente da Ponte Preta, que empatou com o Juventude em Caxias do Sul em 0-0. Vamos aos números, então, a classificação para confirmar aí a posição da Chapecoense ainda na zona do rebaixamento, 37 pontos, mas como a gente falou, pode ainda se livrar o time catarinense. O Avaí joga hoje contra o Sampaio Correia, apenas para o cumprimento de tabela, para o Avaí, porque o Sampaio Correia também corre risco de cair. Hoje, então, a Chape seca o Sampaio Correia, torce para o Avaí. O Criciúma é o vice-líder com 64 pontos. Ele e Vitória já subiram na briga por mais 2 vagas.
Juventude 62 pontos, Vila Nova, Atlético Goianiense com 61, Novo Horizontino, Mirassol, Sport com 60. Última rodada, vamos confirmar os jogos importantes que valem mesmo a vaga aí também, acesso à queda, Ponte Preta e CRB. Jogo é sábado, 5 da tarde, a Ponte Preta luta para não cair, se vencer escapa. Atlético Goianiense lutando pelo acesso contra o Guarani. O jogo vai ser sábado lá em Goiânia. Guarani vacilou no fim de semana, perdeu para o ABC em Campinas por 3-2. Novo Horizontino e Criciúma. Novo Horizontino briga também para subir. Criciúma já está lá na primeira divisão, seu retorno. Sport Sampaio Correia. Sampaio Correia lutando para não cair. O Sport ainda tem uma chance, mas não depende só dele. Ficou difícil a situação depois da derrota para o Vitória. Ceará e Juventude. Juventude vai precisar vencer, depende dele, o time de Caxias do Sul, para retornar à primeira divisão do futebol nacional. Chapecoense e Vitória, esse é o jogo que a gente falou. Chapecoense vai precisar vencer o Vitória, deve vir para cá com um time misto, com a gurizada, porque ninguém mais tira o título, é só festa. E aqui, Tombense, Chapecoense precisa secar. Chapecoense não pode vencer o Mirassol, que tem remotas chances ainda de classificação de acesso. Todos os jogos, então, estão confirmados. Além de ABC e Vila Nova, ABC já caiu, Vila Nova briga para subir. Sábado, às 5 horas da tarde, é a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, só um jogo atrasado foi disputado no fim de semana. Vitória fundamental do Cruzeiro em sua luta contra o descenso, para cima do Vitória, do Fortaleza, melhor. O gol da vitória do time mineiro foi marcado pelo Bruno Rodrigues. Fortaleza 0, Cruzeiro 1. Com essa vitória, a Raposa no momento ocupa o 16º lugar na classificação. 40 pontos junto com o Vasco. Os dois fazem inclusive confronto direto na próxima rodada. Cruzeiro abriu, portanto, 2 pontos de vantagem para o Bahia. O Goiás tem 35, já caíram Coritiba com 29 pontos e o América Mineiro com 21. Os 4 jogos ainda restantes atrasados, ratificando. Na quarta-feira, 7 da noite no Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama. Também na quarta, 9h30, apenas para o cumprimento de tabela, Fluminense e São Paulo. Cumprimento de tabela porque os dois já estão na Libertadores do ano que vem. Aí na quinta-feira, 7 da noite no Castelão, Fortaleza e Botafogo. E às 9h30 no Maracanã, Flamengo e Bragantino. Lembrando, lá na parte de cima da tabela, Palmeiras líder, 62 pontos. Se o Botafogo vencer, vai a 63 e retoma a ponta. Grêmio e Bragantino, 59. Atlético Mineiro e Flamengo com 57 pontos. Tá aí de olho ali no segundo lugar, ali não? Tem um jogo atrasado, pode passar. Vai trocar, hein? Vai e trocar. voltar a depender só dele para ser campeão. Beleza, Rodrigo? Fechou? Quer um abraço aí? Um alô? Um abraço para o Arlindo Vieira, ex-hábito de futsal, não perde um balanço geral, é o assador oficial do Alexandre José. Impressionante, né? É impressionante, né? Outro nível. Um abraço, senhor Arlindo. Valeu, Tudo bom, Arlindo, hein? um abraço, valeu. Ó, Dilvânia e o Edson, eu tô devendo um abraço para esses dois aí faz tempo, lá da Fortaleza, hein? Eles têm traje típico lá, sempre compro lá com eles são uns queridos, não perdem aqui um balanço geral. Alô, Dilvânia, alô, Edson, esses são gente boa e moradores da Fortaleza. Um abraço a todos aí da Fortaleza nos acompanhando.